de que grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todos os que nele têm esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive no pecado, porque todo o que vive pecando não viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama ao seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e quem não ama permanece na morte. Todo que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é este, que creias no nome de Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou essa palavra. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui está 1 João capítulo 3, trazendo a palavra de Deus aos nossos rádio ouvintes, enviando através da nossa Rádio Maranata a todos vocês que estão na nossa escuta, para que o nome santo do Senhor seja glorificado. E você que está na nossa escuta, observe que nós fizemos uma pergunta: são todos filhos de Deus? Então, depois dessa leitura da palavra de Deus, que se encontra na carta de João, primeira carta, no capítulo 3, aí vem essa pergunta: são todos nós filhos de Deus? A Bíblia diz que todos somos criaturas, criados por Deus e amados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. Somente através de Jesus podemos receber a adoção como filhos de Deus. Essa
é a verdade. A Bíblia diz que Deus tem um único filho. João capítulo 3, versículo 16, diz lá: porque Deus enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele é a revelação de Deus e é em forma humana, a expressão exata de quem Deus é. Assim como o filho reflete seu pai, que o gerou, Jesus reflete a glória de Deus, mas de forma perfeita. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, de certa forma, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus, porque todos fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, mas não nos torna filho de Deus. O pecado nos separa de Deus, não nos deixando pertencer à sua família. Na verdade, a Bíblia diz que quem vive debaixo do pecado é filho do diabo, porque pertence ao diabo e faz o que o diabo quer. É o que está escrito em João 8:44. Jesus disse para os judeus que não criam nele, que ele tinham por pai o próprio diabo. Então, ao longo da Bíblia, somente quem faz parte do povo de Deus, nós podemos ver pela leitura, é chamado de filho de Deus. Só quem faz parte. Os israelitas eram considerados filhos de Deus, porque foram escolhidos por ele para serem seu povo especial. Mas muitos israelitas se portaram como filhos rebeldes e não eram filhos da verdade. Os verdadeiros filhos são aqueles que permanecem fiéis ao Pai, que obedecem os seus mandamentos e andam na sua palavra. Como se tornar agora um filho de Deus? Você que está nos ouvindo, ouviu direitinho, sabendo que isso é filho de Deus, aquele que obedece. Mas como fazer, como se tornar para ser um filho de Deus? A boa notícia é, podemos ser adotados como filhos de Deus. Nós podemos ser. Foi por isso que Jesus veio à terra. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13. Ele disse: vim para o que era meu e os meus não me aceitaram. Agora todos quanto me aceitarem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os quais creem no meu nome. Foi a expressão de João, escrevendo, dizendo: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas aquele que recebe, ele dá o direito de filho de Deus, porque crê em Jesus. Então você se torna um filho adotado. Na cruz, Jesus Cristo pagou o castigo por nossos pecados. Por causa da sua morte e ressurreição, podemos então voltar a ter comunhão com Deus, nossos pecados todos perdoados. Louvado e agradecido seja o santo nome de nosso Pai celestial. Aleluia! Quando nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos a adoção como filhos de Deus. Já não pertencemos ao diabo. Separados de Deus e de seu amor, agora somos parte da família de Deus. Separados de Deus e de seu amor, nós ficamos longe de Deus, mas agora somos parte da família de Deus. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós e nos convence que somos filhos de Deus. É o que nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, que daqui para frente nós somos agora filhos de Deus. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. É muito fácil você se tornar um filho. É só você confessar. O apóstolo Paulo disse: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Se torne um filho de Deus, seja um verdadeiro filho de Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que as bênçãos de ser filho de Deus são muitas. As bênçãos vêm. Ser adotado como filho de Deus é um grande privilégio. O filho adotado tem os mesmos direitos que o filho natural. Você quer ser abençoado verdadeiramente? Aceite a Cristo. Ele lhe dá esse direito, ele adota para morar no céu como filho de Deus, irmão de Jesus. Veio o Senhor para nos salvar. Assim, nós somos herdeiros do reino de Deus, junto com Jesus. É o que nos diz Romanos capítulo 8 e versículo 17. Vamos fazer isso, meu irmão. Vamos viver a palavra de Deus, aleluia, porque só assim nos tornamos verdadeiros filhos de Deus para viver uma vida santa diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17 nos diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participantes somos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Como filhos, podemos nos aproximar de Deus sem medo. Tem pessoas que têm medo, até um trovão ele fica morrendo de medo. É o Senhor falando lá nas alturas. Ele é o nosso Pai e nos ama. Ele está sempre pronto para nos ouvir e ajudar. Tal como um pai cuida do seu filho, Deus também nos ensina e disciplina para nos ajudar a crescer e andar no caminho certo. Hebreus capítulo 12, versículo 7 ao versículo 8, diz a palavra: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos se não receberem a disciplina, mas sim ilegítimos. Então se torne um verdadeiro filho de Deus, recebendo a palavra de Deus, recebendo o castigo de Deus, o conserto do Senhor. O filho reflete o pai. Nossa missão enquanto filhos de Deus, como nós somos, é ser mais parecidos com quem? Com Deus. Seguindo os passos de Jesus, ele nos ajuda a vencer o pecado e viver de maneira correta, refletindo sua luz e seu amor no mundo. Essa é a grande marca de quem é um verdadeiro filho de Deus. É o que nos diz em João capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Ouça bem a palavra: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Glorificado seja o santo nome de nosso Pai Celestial. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós suplicamos que o Senhor venha abençoar todos nós, filhos do Senhor, e abençoar aqueles que não são, para que se tornem filhos, para que eles tenham a sua decisão de confessar, de te aceitar, e o Senhor colocar eles como filhos adotados. Te peço e te agradeço, Senhor, em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Você que ora conosco, diga graças a Deus e receba a bênção de Deus no seu coração.